Você já tentou. Já tentou parar de pensar. Você deitou na cama, fechou os olhos, e disse para si mesma, chega. Não vou pensar mais nisso hoje. E o pensamento voltou. Não em 1 hora. Em 3 segundos. E aí veio a segunda camada, que é a pior de todas. O que há de errado comigo, que eu não consigo nem controlar a minha própria cabeça? Eu vou te dizer uma coisa agora, e eu preciso que você me escute com atenção, porque isso muda tudo. Não há nada errado com você. O pensamento voltou porque você tentou expulsá-lo. E tentar expulsar é, literalmente, o mecanismo que o traz de volta. Isso não é filosofia. É um efeito medido em laboratório desde 1987, e replicado desde então centenas de vezes. Você não tem um problema de força. Você tem um problema de método. Nos próximos minutos eu vou te mostrar por que a sua estratégia inteira estava invertida, e o que fazer no lugar dela. Não é pensar positivo. Não é ignorar. É outra coisa, e é muito mais simples do que você imagina. Este vídeo é o mapa. Vamos. Deixe eu descrever a sua noite. E me diz se eu errei. O dia acabou. A casa silenciou. Você finalmente deitou. E é exatamente aí, quando não há mais nada para fazer, que ele chega. A conversa que você não teve. A frase que você deveria ter dito. O erro de 3 anos atrás que ninguém mais lembra, mas você lembra em alta definição. A conta. O olhar daquela pessoa. A pergunta que não sai, e se der tudo errado? E você faz a única coisa que te ensinaram a fazer, você tenta parar. Você fala consigo mesma. Você respira. Você tenta pensar em outra coisa. Você abre o celular para distrair. Você põe um vídeo para dormir. E funciona. Por uns instantes. E ele volta. Mais alto. Repara numa coisa. Você já reparou que quanto mais importante é para você não pensar naquilo, mais aquilo aparece? Na véspera da entrevista você não consegue não pensar na entrevista. Quando você não pode chorar, é exatamente quando a garganta fecha. Quando você precisa dormir, é exatamente quando a cabeça acelera. Isso não é azar. Isso é regra. E aqui está a parte cruel. A maior parte do sofrimento nem vem do pensamento em si. Vem da segunda camada, o julgamento de que você não deveria estar pensando aquilo. O primeiro pensamento é uma dor. O segundo, eu não deveria estar assim, é uma sentença. E é a sentença que te mantém acordada. Eu quero que você segure uma pergunta comigo até o fim deste vídeo. E se o pensamento negativo nunca tiver sido o inimigo? E se ele for só um hábito, rodando sozinho, no piloto automático, exatamente como um hábito roda? E se o inimigo, esse tempo todo, tiver sido a luta contra ele? Vamos ver o que acontece dentro do seu cérebro quando você tenta não pensar. Ano de 1987. Um psicólogo chamado Daniel Wegner faz um experimento que parece uma brincadeira infantil, e que virou um dos achados mais importantes da psicologia moderna. Ele senta pessoas numa sala e dá uma instrução simples: fale em voz alta tudo o que passar pela sua cabeça nos próximos 5 minutos. Só tem uma regra: não pense em um urso branco. E toda vez que você pensar em um urso branco, toque esta sineta. Você já sabe o que aconteceu. A sineta não parou de tocar. Mas não é essa a parte interessante. A parte interessante veio depois. Wegner então liberou essas pessoas. Agora pode pensar em urso branco à vontade. E elas pensaram em urso branco mais, muito mais, do que um segundo grupo, que tinha recebido permissão para pensar em ursos brancos desde o começo. Leia de novo, devagar. Quem foi proibido de pensar acabou pensando mais do que quem foi autorizado. Isso tem nome: efeito rebote. E é isso que acontece na sua cama, toda noite. Aqui está o mecanismo, e ele é lindo de tão perverso.
Quando você decide não vou pensar nisso, o seu cérebro precisa fazer duas coisas ao mesmo tempo. A primeira é a parte consciente, que dá trabalho, procurar outro assunto para ocupar o lugar. Pensar no trabalho, na lista de compras, em qualquer coisa. Mas tem a segunda. E é a segunda que te destrói. Para saber se a ordem está sendo cumprida, o cérebro precisa checar. Ele liga um processo automático, silencioso, que fica varrendo a sua mente perguntando: e aí, o pensamento proibido apareceu. Percebeu o absurdo? Para verificar se você não está pensando no urso branco, ele precisa procurar pelo urso branco. O vigia que você contratou para manter o ladrão fora, passa a noite inteira chamando o ladrão pelo nome. E tem mais. A parte consciente, a que procura outro assunto, é a parte que cansa. Ela depende de energia, de atenção, de você estar descansada. Mas o vigia é automático. Ele não cansa. Então adivinha o que acontece quando você está exausta, no fim do dia, sem energia? A parte que distrai desliga. O vigia continua ligado. É por isso que os pensamentos vêm com força à noite. Não é a noite. É o cansaço. A sua defesa dormiu, e o vigia ficou de plantão, gritando o nome do que você mais queria esquecer. Deixe eu tirar um peso das suas costas. Você provavelmente já ouviu por aí que a gente tem 60 mil pensamentos por dia. Ou 70 mil. Já vi dizer em 12 mil, já vi dizer em 50 mil. Esse número é mentira. E eu vou te dar o detalhe, porque isso importa. Ele é atribuído a um instituto de pesquisa americano, e esse estudo não existe. Quando foram atrás da origem, o rastro terminou num blog de dicas para contratantes de encanamento. Não é ciência. É lenda que virou citação de palestra. A melhor estimativa que a ciência tem hoje vem de um estudo de 2020, no Canadá, que conseguiu detectar no cérebro o momento em que um pensamento termina e outro começa. E o número que apareceu foi de cerca de 6.200 pensamentos por dia. Cerca. É uma estimativa de um estudo, não é um fato fechado, e eu não vou te vender como se fosse. Por que eu estou te contando isso? Porque a lenda dos 60 mil serve para uma coisa só, te fazer sentir que a sua cabeça é um caos ingovernável. Um monstro. Algo grande demais para você dar conta. Não é. Você não tem 60 mil pensamentos. E, dos que você tem, um punhado volta em loop. É sempre o mesmo pequeno grupo. A mesma conversa. O mesmo medo. A mesma cena. Não é um oceano. São 3 ou 4 ondas, batendo repetidamente no mesmo lugar. E isso muda tudo, porque 3 ou 4 ondas, você consegue olhar de frente. E eu preciso te dizer uma coisa com toda a honestidade. A supressão crônica de pensamentos, essa luta diária, todo dia, ano após ano, não é neutra. Ela está associada, na literatura clínica, à piora de quadros de ansiedade, depressão, transtorno obsessivo e estresse pós-traumático. Ou seja, a estratégia que você usa para se proteger é, ela mesma, parte do que te machuca. Não porque você é fraca. Porque ninguém te ensinou outra. Você já reparou que 10 elogios não apagam uma crítica? Que você lembra com detalhe da vez que passou vergonha, e não lembra quase nada da vez que foi aplaudida. Isso tem nome, tem literatura e tem uma revisão canônica na psicologia. O ruim é mais forte que o bom. Eventos negativos são processados mais a fundo. Formam impressões mais rápido. Duram mais. E resistem mais a serem desfeitos. E aqui vem a parte que muda a sua relação com você mesma. Isso não é um defeito seu. É um projeto. O cérebro que ignorava o barulho no mato não teve netos. O cérebro que se sobressaltava, teve. Você é descendente dos que se assustaram. O seu cérebro não foi feito para te deixar feliz. Ele foi feito para te manter viva.
E ele ainda está fazendo o trabalho dele, só que num mundo onde o predador virou um e-mail não respondido. Você não está quebrada. Você está rodando um software antigo em um mundo novo. Agora eu quero te apresentar uma parte do seu cérebro, porque ela explica a sua noite inteira. Chama-se rede de modo padrão. O nome é técnico, a ideia é simples. É a rede que liga quando você não está focado em nada. Quando você para de trabalhar. Quando o filme acaba. Quando você deita. Quando a tarefa termina e não tem mais nada ocupando a sua atenção. Essa rede é a tela de descanso do seu cérebro. E o que ela faz? Ela fica falando de você. Do seu passado. Do seu futuro. Do que você fez, do que vão pensar, do que pode dar errado. Em quem rumina, quem fica no loop, essa rede é mais ativa e mais conectada. E é um dos achados mais replicados da neurociência da depressão. E tem outro pedaço, que talvez seja o mais importante. A dificuldade de sair do loop aparece como uma troca prejudicada entre essa rede do pensar sobre mim e a rede executiva, a rede do fazer. Escuta o que isso significa, na prática, não é que você escolhe ficar remoendo. É que o botão de troca está emperrado. Você não está presa porque quer. Você está presa porque a passagem entre pensar sobre mim e fazer alguma coisa que está travada. E, presta atenção nisto, a chave que destrava essa passagem não é a lutar. Lutar é ficar na mesma rede. É dar mais combustível para ela. A chave é outra coisa. Agora eu vou te dar o método. São 3 movimentos. Você vai conseguir fazer hoje, à noite, na cama. E eu quero que você repare numa coisa, nenhum deles é parar de pensar. Porque isso não funciona, e agora você sabe por quê. Quando o pensamento chegar, não empurre. Nomeie. Em voz baixa, ou por escrito, ou só na cabeça, com palavra clara, isso é medo. Isso é vergonha. Isso é a preocupação com o dinheiro. Isso é raiva daquilo que ele disse. Parece pequeno demais para ter efeito. Não é que existe um estudo clássico de neuroimagem, da UCLA, que mostra o seguinte: quando a pessoa dá nome à emoção que está sentindo, a atividade da amígdala, o alarme do cérebro, cai. E acende uma região do córtex pré-frontal, a parte que regula. Dar nome desarma o alarme. E olha a diferença fina, porque ela é tudo. Você não está dizendo eu estou com medo. Você está dizendo isso é medo. No primeiro, o medo é você. No segundo, o medo é um evento que está passando por você. Você deixou de ser o incêndio. Virou quem vê o incêndio. Este é o passo que ninguém quer fazer. E é o que resolve. Não expulse. Deixe ficar. Diga, com todas as letras, pode ficar aí. Eu não vou brigar com você. E aí olhe para ele. Lembra do urso branco? Quem foi autorizado a pensar nele pensou menos. O pensamento não é alimentado pela sua atenção. Ele é alimentado pela sua luta. Quando você para de brigar, o vigia perde a função. Não tem mais ordem para fiscalizar. Não tem mais nada para checar. E o pensamento, que só se sustentava na resistência que você oferecia, perde o combustível. Ele não some porque você o venceu. Ele some porque você parou de segurá-lo. E isso vai parecer errado. Vai parecer que você está desistindo, que está deixando ele ganhar. Faça mesmo assim. Só uma vez, hoje. E observe. Nomear desarma. Aceitar solta. Mas ainda falta sair. E lembra que sair não é uma questão de vontade, é uma questão de troca de rede. Então não tente pensar em outra coisa. Isso é ficar na mesma rede, fazendo força. Faça alguma coisa. Com o corpo, e com atenção plena nela. Levante e beba um copo de água, sentindo a água descer, a temperatura, o vidro.
Lave a louça, sentindo a água quente, a espuma, o peso do prato. Ande até a janela e conte 5 coisas que você está vendo, em voz alta. Respire, contando, 4 para dentro, 4 segurando, 4 para fora. 3 vezes. Isso não é distração. Distração é fugir. Isso é atenção deliberada, e é o que aciona a rede executiva, a rede do fazer. É o botão de troca sendo apertado à mão, porque ele não vai virar sozinho. Nomeia. Deixa ficar. Troca de rede. 3 passos. 2 minutos. E nenhum deles é eliminar. Antes de você tentar hoje, eu preciso te avisar sobre 3 coisas que você vai ter vontade de fazer, e que são exatamente o que aperta o nó. Erro 1. Brigar. Já falamos dele. Sai da minha cabeça, eu não vou pensar nisso, chega. Cada uma dessas frases é uma ordem, e toda ordem liga o vigia. Você acabou de contratar o segurança que vai passar a noite gritando o nome do ladrão. Erro 2. Julgar. Que ridículo eu estar pensando nisso ainda. Já superei, não deveria doer. Gente que tem fé não fica assim. Repara no que esse julgamento faz, ele transforma um problema em 2. Agora você tem o pensamento, e tem a vergonha de ter o pensamento. E a vergonha é uma emoção muito mais pesada, muito mais grudenta, e muito mais difícil de largar do que o pensamento original. Você entrou na noite com uma pedra. E colocou uma segunda em cima. Erro 3. Tentar resolver. Esse é o mais disfarçado de todos, porque ele parece produtivo. É quando você começa a analisar. Deixa eu entender por que isso me afeta tanto. Se eu descobrir a raiz, eu me livro. Vou pensar em todos os cenários para não ser pega de surpresa. Isso não é reflexão. Às 3 da manhã, isso é ruminação com roupa de terapia. E tem um jeito simples de saber a diferença, guarda esta pergunta, reflexão termina em uma decisão. Ruminação termina em outra volta. Se depois de 20 minutos pensando você tem uma ação para tomar amanhã, você refletiu. Se depois de 20 minutos você está exatamente onde começou, só que mais cansada, você não estava resolvendo nada. Você estava dando mais uma volta na pista. E a pista, você já sabe agora, é a rede de modo padrão. Você não estava trabalhando. Você estava alimentando. Vai voltar. E eu preciso que você ouça isso sem se assustar, voltar não é fracasso. Voltar é o desenho do sistema. O caminho neural que você repetiu por anos não desaparece porque você fez o exercício uma noite. Ele continua ali, é a estrada mais larga que existe na sua cabeça. Mas o cérebro se reescreve com repetição. Toda vez que você nomeia em vez de brigar, você não está limpando a estrada velha. Você está abrindo uma nova. E no começo a nova é uma trilha estreita no meio do mato, enquanto a velha é uma avenida iluminada. Mas trilha andada vira caminho. Caminho andado vira estrada. E um dia, sem que você perceba o dia, a nova estará mais larga. Você não apaga. Você constrói ao lado. E deixa a antiga sem uso. Então vamos voltar ao começo. Você abriu este vídeo procurando eliminar os pensamentos negativos. E eu preciso te devolver a verdade, mesmo que ela não seja a que você veio buscar, você não vai eliminar. Ninguém elimina. E a boa notícia, a notícia que muda a sua vida, é que você não precisa. O que te machuca não é o pensamento aparecer. É você achar que ele não deveria aparecer, e gastar a sua noite inteira, e a sua energia inteira, e a sua paz inteira, brigando com uma coisa que só existe enquanto você briga. O pensamento negativo não é o seu inimigo. Não é um sinal de fraqueza. Não é um defeito de caráter. Não é falta de fé. É um hábito, rodando no automático, num cérebro que aprendeu a te proteger de um mundo que não existe mais. E hábito não se elimina. Hábito se substitui. Hoje,
Quando ele chegar, e ele vai chegar, eu quero que você não faça nada do que você sempre fez. Não empurre. Não julgue. Não brigue. Olhe para ele e diga, de verdade, eu sei o que você é. Você é medo. Pode ficar. Eu não vou mais brigar com você. E levante. E beba sua água. E sinta a água. E repare no silêncio que sobra quando a briga acaba. Esse silêncio sempre esteve disponível. Ele só estava embaixo da luta. Eu preparei um material para quem quer ir além do que coube neste vídeo. Aqui eu te dei o mecanismo e os 3 passos. No e-book eu te dou o protocolo dos 21 dias, o registro noturno, os exercícios de nomeação para cada emoção específica, o que fazer quando o loop vem em crise, e a folha de acompanhamento para você ver a trilha nova sendo aberta, semana a semana. É para quem já entendeu o mecanismo e quer instalar o hábito novo de verdade, não só entender por que o antigo existe. O link está na descrição e no comentário fixado aqui embaixo. E salva este vídeo. Taxinha não porque eu pedi, porque na próxima noite em que ele vier, você vai querer ouvir isso de novo. E você vai entender de um jeito diferente. Eu te vejo no próximo.